Muito bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band. Está começando o Apita Aí, programa que a gente produz, mas são vocês que apitam. E hoje a gente vai falar muito sobre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, muito futebol aqui hoje. Eu já estou na mesa junto da Mariana. Oi, bom dia, galera. E vocês já devem estar sentindo falta do nosso querido amigo Vitor Fontes. Meu parceiro aqui do lado. Infelizmente, uma fatalidade aconteceu na família dele. A avó materna acabou falecendo de forma, assim, repentina. Isso. E ele, como era morador de Minas Gerais, foi para lá ficar com a família, né, lá em Ipatinga. Então, a gente aqui do Apita Aí deseja todos os sentimentos a toda a família, ao nosso querido amigo Vitor. A Lande Soares, que é a avó dele, era super fã do programa, sempre comentando, sempre deixando a sua curtida. Tenho certeza que vai fazer muita falta aí para a família do Vitor. Mas o Campeonato Brasileiro continua, Libertadores também continua, e a gente já vai falar desse torneio agora, que nessa semana nós tivemos as definições dos confrontos para as quartas de final da Libertadores. São Paulo pega a LDU, o River pega o Palmeiras, o Vélez, o Racing, o Estudiantes pega o Flamengo. Alguma surpresa aí, Mariana, nesses confrontos? A surpresa é a LDU, né, que tá sobrando aí, né, nessas quartas de final aí, Argentina e brasileira, tem uma intrusa ali que é a LDU, que seria o lugar do Botafogo, e o Botafogo, infelizmente, né, não conseguiu avançar de fase. Aí fica ali, né, qual o mistério? Que agora os argentinos estão se achando, né, porque nos últimos anos, as quartas de final sempre eram dominadas, a maioria, pelos times brasileiros, né? Então, assim, tá bem complicado ali por um lado, por um outro lado nem tanto, porque eu acho que o Palmeiras tem muita sorte, mais uma vez, porque o River Plate, apesar de ser super gigante, né, não vive um bom momento, já tem um tempo. E eu acho que o Flamengo é amplo favorito, né? E eu, ali, entre São Paulo e LDU, eu também apostaria no São Paulo. Eu também aposto no São Paulo, apesar de que a altitude ela faz muita diferença, mas eu acredito que o time do São Paulo ele vai ser o mais eficiente do que foi o time do Botafogo. Sim. O time do Botafogo no primeiro jogo perdeu muitos gols, eu acho que esse foi o grande erro do Botafogo nesse confronto. Teve a mão do Marlon Freitas também totalmente desnecessária para fazer aquele pênalti ali. Mas acredito que o São Paulo é bem favorito, Palmeiras também é favorito contra o River. Ambos não jogam bem. Isso. Mas na Libertadores o Palmeiras ele tem alguma coisa diferente, apesar do River ser tetracampeão. E foi engraçado que você falou que ambos não jogam bem, e se a gente parar para pensar, os jogos, né, dessa última semana que definiram aí, cravaram, o Palmeiras jogou muito mal, um jogo que foi considerado até sonolento, né, que Sim. A torcida ficou irritadíssima, porque ganhou do Universitário por 4-0, a torcida queria ver um espetáculo em casa, e com o time titular jogou muito mal, sonolento, e a mesma coisa foi o jogo do River com o Libertad, que foi para os pênaltis. Isso aí. O River que deu muita sorte, teve jogador expulso. Sim. O time do Libertad bateu muito mal os pênaltis, muito mal mesmo. Isso. E o River tá aí agora. Vélez e Racing, eu acho que o favoritismo tá mais pro lado do Racing, vem jogando melhor, atual campeão da Sul-Americana. Flamengo amplamente favorito contra Estudiantes e contra qualquer um dos outros dois ali que passar também. Também acho. Eu acredito que o Flamengo tá com um caminho bem desenhadinho, assim, pra chegar na final da Libertadores. E a gente já tem aqui um torcedor rubro-negro, o Igor, que vai conversar com a gente um pouquinho agora sobre a classificação rubro-negra. E o Igor, que teve o privilégio de assistir o duelo de Flamengo e Inter, o primeiro jogo no Maracanã. Que inveja. Que inveja. Fala, galera do Apita Aí, que é o Igor, de Jardim Camburi. Expectativa grande pro Flamengo no restante da temporada. O time encaixou direitinho, acho que com Saúl e Jorginho ali, o meio campo ficou bom, ficou mais ágil. Estamos conseguindo fazer uma transição do meio para o ataque legal. Esses dois últimos jogos, a gente viu a qualidade do Saúl e do Jorginho. Quanto aos Estudiantes, creio que vai ser um duelo bom, mas a gente tem plena capacidade de ganhar até os dois jogos no Maracanã e também lá na Argentina. E a chave do Flamengo é uma chave muito boa, então eu creio que a gente conseguiu chegar na final e muito provavelmente vai pegar um brasileiro aí. Quanto ao Campeonato Brasileiro, acho que, como a gente sabe, a prioridade é o Campeonato Brasileiro e creio que não vou ter muita dificuldade, vamos chegar até, creio que nas últimas 2, 3 rodadas a gente já esteja contigo.
fomos no Maracanã na semana passada, no primeiro jogo do Inter. Muito bom, o time está encaixando direitinho. O primeiro tempo excelente, o segundo tempo nem tanto, mas conseguimos sempre a vitória. Esse último jogo contra o Inter também dominamos o jogo inteiro. Creio que na Libertadores e no Brasileiro não deve ser muito diferente disso aí não. Beleza? Tamo junto, um abraço. Concorda com o Igor? Com certeza. Ele falou ali de Saúl e Jorginho. Ambos jogaram no meu Chelsea. Saúl não foi muito bem. Jorginho é ídolo. E que refino que tem. Eu vi os torcedores do Inter falando que o Flamengo vai ser um meio de muita marcação. Um cara que pega. E a gente ainda tem essa coisa no futebol brasileiro de que tem que ter um volante só de marcação, que não sabe sair jogando. E Jorginho e Saúl, eles têm um posicionamento assim incrível, eles têm uma leitura de jogo maravilhosa. E assim, a partir do momento em que o time for ainda mais engrenando, encaixando, vai ficar assim, nojo esse time do Flamengo. Não, e a gente falando ali, ó, do favoritismo do Flamengo, lembrando que o Flamengo decide fora de casa, né? Exatamente. Da mesma coisa que aconteceu no duelo contra o Inter, e lá em Porto Alegre teve aquela polêmica lá do confete no gramado, e o Flamengo fez um ótimo jogo. Os comentaristas esportivos, os torcedores no outro dia estavam exaltando o super do Flamengo, porque realmente foi aquilo, mas a gente também tem que lembrar que o Inter não era o time mais competitivo daqui, né? A gente sabe que o Flamengo está em crescente, está evoluindo e vai continuar mesmo sendo favorito aí com esses adversários. Afinal de contas, tem uma final de Libertadores como meta e também um título do Brasileirão, como o Igor disse, que a gente sabe que o clube coloca como uma das prioridades, né? Antes da gente passar para a Sul-Americana, o último detalhe desse jogo Inter e Flamengo me espantou muito a postura do Inter. É um time assim que mais procurou embater do que em jogar. Eu achei que eles iam pressionar, iam fazer aquele, sabe, tentar amassar o Flamengo. Nada. E o placar poderia ter sido até maior, né? Caso não tivesse aqueles gols anulados. Acho que a chuva de plata ajudou um pouquinho mais o Flamengo. Vou pedir para Aquiles colocar a arte agora da Sul-Americana. Isso aí. E ficaram assim os jogos das quartas de final. Alianza Lima vai pegar a Universidade do Chile ou Independiente, a gente não sabe, né? Depois daquela selvageria que aconteceu em Buenos Aires. Pode ser que ambos os clubes sejam eliminados. Né? Assim, a gente vai ver os próximos dias aí do que a dona Conmebol vai fazer. Independiente del Valle pega o Once Caldas, o Lanús pega o Fluminense e o Bolívar pega o Atlético Mineiro. Vida fácil para os brasileiros? Então, o Atlético Mineiro vai encarar aí a altitude, né? Que a gente sabe que um dos desafios de enfrentar o Bolívar lá é isso, que foi uma das coisas que fez eliminar o Botafogo na Libertadores, mas eu acho que o Atlético é favorito, assim como o Fluminense é favorito como o Lanús. Principalmente o futebol que o Fluminense vem apresentando, né? E o Fluminense está aí nas 3 frentes, né? Sim. Sul-Americana, Copa do Brasil e está crescendo cada vez mais no Brasileirão. Então, eu acho que os brasileiros seguem favoritos. Falando em Fluminense, vamos colocar o próximo torcedor do Flusão agora pra gente, o Marcos Campagnaro, que vai falar um pouquinho sobre o tricolor carioca. Fala, galera do Apitaê, Mariana, Atílio, aqui é Marcos, torcedor do Fluminense. E, com uma expectativa muito boa em relação ao Fluminense. O Fluminense vem crescendo na tabela do Brasileirão, está classificado aí na Sul-Americana, classificado na Copa do Brasil, com bastante chance de passar, porque vai pegar o Bahia fora, é um desafio grande, mas de repente a gente ganha e vinga aquele empate lá no Brasileirão, e vai pegar o Lanús também fora, também uma pedreira, mas o Flusão está com o time encaixado, chegou reforços, acredito muito que o Fluminense vai superar essas duas pedreiras aí e vai avançar tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil e continuar crescendo aí no Campeonato Brasileiro. Quem sabe aí pegar um G6, pegar até um G4, né? É isso aí, pessoal. Apita aí! O Marcos entrou no clima do programa, hein? Bem legal mesmo. E eu tô de acordo, eu acho que o Fluminense é muito favorito contra o Lanús. Inclusive, eu acho que é uma competição que vai dar 2 brasileiros na final. Sim. Eu acredito muito que o Fluminense e o Atlético Mineiro têm totais condições de chegarem na grande decisão da Sul-Americana. E seria legal pra caramba. Sim. O Espírito Santo aqui tem muito tricolor, tem muito torcedor do Galo também. Então, pra gente aqui, pro programa, então seria... Bom demais. Seria fantástico. E eu acho que foi interessante isso que o Marcos falou, porque o que aconteceu com o Fluminense? O Fluminense surpreendeu no Mundial,
né? Foi o brasileiro que mais foi adiante, né? Chegou à semifinal. Voltou do Mundial, caiu de produção, perdeu o John Arias. Só que agora o Fluminense se recuperou e, né, como a gente falou e o Marcos também falou, está em crescente, né? Agora, nessa última semana, Igor Rabelo, né, foi apresentado que a torcida do Fluminense estava incomodada com a defesa, né? Então, assim, Renato Gaúcho está tentando ali repor peças, encontrar soluções, e eu acredito que o Fluminense, esse ano, carimba título. Eu também acredito. Se não for a Sul-Americana, vai ser a Copa do Brasil, que é o próximo assunto aqui do nosso programa. Senhor Aquiles, por favor, coloque na tela. Já está na tela aí os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. E olha, só jogão, hein? E é já nessa próxima semana, hein? Nessa semana agora teremos Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? A arte ali, Gabigol e o Hulk. Corinthians e Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo, Bahia e Fluminense. Nesses confrontos aí, eu acho que se existir favoritismo é muito, muito pequeno para em cada confronto, assim. Eu achei ótimo, porque a gente até comentou isso no programa passado, porque nós temos 2 grandes clássicos e eu adoro clássico. Ainda mais quando não é o meu time vai para os pênaltis no mata-mata de Copa do Brasil, muito legal. Então ali a gente pode ver, assim, realmente Cruzeiro e Galo não dá para apostar, né? Mesmo o Cruzeiro vivendo uma melhor fase aí no Brasileirão, o Galo tá vivo na Sul-Americana, na Copa do Brasil, eliminou o Flamengo. A gente tem Corinthians com o Atlético Paranaense. Eu apostaria no Corinthians, né? Em função aí apesar do Atlético Paranaense ter eliminado o São Paulo. Vasco e Botafogo. Há aqueles, né, que falam muito do favoritismo do Botafogo, né? Mas depois dessa eliminação aí na Libertadores, quem sabe, e o Vasco precisando renascer, que continua oscilando, né, gente? Fez aí uma goleada em cima do Santos de Neymar e depois no meio da semana perdeu para o Juventude. E Fluminense e Bahia, aposto no Fluminense, como a gente vem falando desde o início. Nesse confronto Vasco e Botafogo, eu dava muito favoritismo pro Botafogo. Depois do que aconteceu contra a LDU, e de ver nas redes sociais a torcida cobrando, é obrigação a Copa do Brasil, pra um time que nunca venceu a Copa do Brasil. Aí complica tudo, né? A pressão vai lá em cima, eu tenho certeza que os jogadores já começam a sentir um pouco mais as pernas. E querendo ou não, o Vasco ele pode entrar nesse confronto como uma zebra, como um patinho feio, sem ter tanta responsabilidade. Sim. E aí, do nada, ele vai e carimba essa vaga. E clássico é clássico. Tudo pode acontecer. Clássico é clássico, até nas opiniões. Não é à toa que a gente conseguiu aqui um vascaíno e um botafoguense para conversar com a gente. Eu vou pedir pro Aquiles colocar o Eduardo, ele que é vascaíno. Fala, galera do Apita aí. Aqui é o Eduardo, morador de Colina de Laranjeiras na Serra e torcedor do Vasco da Gama. Bom, esse confronto na Copa do Brasil é um confronto muito difícil pro Vasco. Com certeza o Botafogo é favorito, tem um time melhor, tem peças melhores, mas também eu acho que o primeiro jogo sem São Januário seja positivo pro Vasco. Poder abrir uma vantagem, fazer valer o mando, o histórico em São Januário, que é muito a favor do Vasco, e abrindo essa vantagem, levar para o segundo jogo um confronto talvez mais tranquilo, podendo jogar com mais calma, podendo segurar o Botafogo e sair com a classificação. Claro, o segundo jogo também é muito difícil do Nilton Santos, o gramado e também a qualidade do time do Botafogo é muito boa, mas eu acredito que abrindo uma vantagem no primeiro jogo, que é possível sim, o Vasco tem totais chances de classificação e eu acredito nisso. Beleza? Um abraço, tamo junto. Valeu, Eduardo. Você viu como é que o torcedor vascaíno é sempre confiante. Sim. Eu acho isso impressionante, independentemente da fase. Sim. O torcedor do Vasco tá sempre alto astral. E é isso aí. Eles estão certos. Exatamente. Aí a gente já vai emendar aqui logo com o torcedor do Botafogo aqui. A gente já vai uma opinião atrás da outra. Né? Leonardo Silva, que tem nome de zagueiro, né? Ídolo do Galo. Verdade. Vamos ouvi-lo agora. Olá, me chamo Leonardo Silva Claudino Cruz. Sou aqui de Alvorada, Vila Velha. E a minha expectativa para esse jogo contra o Vasco é um jogo tranquilo, onde vamos passar sem nenhuma dificuldade, vamos ali fazer um 3-0 e em casa só fazer o dever. Estou bem confiante no nosso mister aí, Ancelotinho. Acredito que nosso elenco é muito superior ao Vasco, iremos passar aí para semis sem muita dificuldade e em busca aí de um título inédito para o Botafogo, a tão sonhada Copa do Brasil, para rechear ainda mais nossa galeria.
Rapaz. Eu tô achando esses torcedores maravilhosos, gente. E como é que faz mesmo, falando em maravilhosos, o Atílio, para mandar? Nosso companheiro Vitor, né, que é o cara do número do WhatsApp, mas hoje nós vamos representá-lo. Nós vamos representá-lo. O Vitor que sabe de cor o telefone. Vou ser sincero, é muito difícil gravar. Porque ele decora e a gente não decora. Ele é muito bom com números. Você pede, fala uma conta matemática que ele faz na hora, mas você que quer mandar seu vídeo pra gente aqui, o Aquiles também vai estar colocando na tela da sua televisão, mas é o DDD 27 998 80 1942. Você pode estar mandando seu videozinho ali na horizontal, 1 minuto, 1 minuto e meio, dando sua opinião, falando mal do jogador, de treinador, que a gente vai estar aqui ouvindo você no Apita Aí. E não é só sobre futebol, tá, galera? Vocês podem mandar vídeo de qualquer modalidade que vocês estiverem acompanhando e do que vocês também querem que a gente fale aqui no programa. E só para finalizar a Copa do Brasil que nós estávamos falando, que a gente não colocou na tela, são os 4 jogos, 3 deles acontecem na quarta-feira, dia 27. Que é o clássico Atlético e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Corinthians e Vasco e Botafogo. Fluminense e Bahia no dia seguinte, dia 28, quinta-feira. Então, tá dado o recado. Você já tem 3 jogos para você assistir na quarta-feira, já junta os amigos, já vai naquele barzinho, já... E pronto. Tá fechado. Mas, não vai em barzinho agora não, tá? Se for para ir em algum lugar, vai só na cozinha, pega uma água, vai no banheiro, mas fica aí que o Apita Aí já volta. Voltamos com o Apita Aí, o programa que a gente produz, mas são vocês que apitam, já para falar de Campeonato Brasileiro. 21ª rodada continua neste domingo, já com Vasco e Corinthians, que jogão. Bahia e Santos, ambos às 4 horas da tarde. Fortaleza e Mirassol, Juventude e Botafogo às 6h30. E fechando o domingo, São Paulo e Atlético Mineiro às 8h30, lá no Morumbi. Na segunda-feira, vem o encerramento da rodada, tem Palmeiras e Sport, Flamengo e Vitória da Bahia. Palmeiras e Sport às 7 horas da noite, Flamengo e Vitória às 9 da noite. Esse Vasco e Corinthians vai ser legal, hein? Não, é isso que eu ia falar, gente. Hoje e amanhã, prepare a pipoca, prepare a cervejinha, o que for, porque só tem jogão. A começar por Vasco e Corinthians, né? E eu nem queria perder muito tempo, não. Vamos colocar o nosso torcedor do Vasco já em campo. Bora! Né, o Pablo José, que tem muita coisa para falar aí sobre o Vascão. Fala, galera do Apita Aí, meu nome é Pablo, eu sou de Eldorado, moro na Serra, tenho 28 anos e a expectativa para o jogo de domingo contra o Corinthians em casa é super positiva. Espero que o time desempenhe o melhor futebol do que foi apresentado contra o Juventude nesse último jogo, nessa última rodada. A expectativa é que o time mostre o mesmo futebol e até mesmo os mesmos jogadores que foram colocados no jogo contra o Santos, torcendo para que o Diniz largue de ser um pouco teimoso, possa escalar o David no ataque, para que o Coutinho, o Nuno possa participar mais do jogo, o Ryan também, e torcer para que o resultado do ano passado contra o Corinthians se repita, agora que o tabu ele foi quebrado, né? Antes era tão difícil ganhar do Corinthians. Torcer para o time mostrar um bom futebol. Temos sorte contra os times de São Paulo. Vamos ver se a gente consegue sair com os 3 pontos. E você vê que a torcida do Vasco, ela tá criticando o Diniz justamente nisso, por ele ser teimoso e insistir no Verratti. E quando aconteceu essa derrota para o Juventude no meio da semana, a primeira coisa que a maioria deles falou foi isso. No jogo contra o Santos, não teve Verratti na escalação. No jogo contra o Juventude, teve. E aí fica essa questão aí, né? Verratti, que é um jogador super querido e amado pela torcida do Vasco, mas que infelizmente não vem agradando e na hora ali que ele não tá, as coisas acontecem. E o Verratti, assim, ele é um bom jogador, ele faz gols, de cabeça ele é praticamente mortal, bate pênalti muito bem, cara do goleiro ele praticamente não perde gols, mas ele dá pouca mobilidade pro time, assim, ele pressiona pouco, né, nesse estilo de jogo que o Diniz quer, ele se movimenta muito pouco, ele cria poucos espaços, e no futebol de hoje que as marcações elas são tão apertadas, é necessário você ter esse cara de mais mobilidade, coisa que o Verratti não consegue, fazer. E quando ele tá sempre ali dentro da área, o que acontece? São os jogadores do Vasco tentando o tempo todo cruzar, jogar a bola nele. Isso semana. Aí. E quando ele não tá, o Vasco se obriga a se movimentar, buscar novas jogadas, testar, né? E dar o que deu. Mas
Esse Bahia e Santos aí na minha Arena Fonte Nova, que eu morro de saudades da Arena Fonte Nova, eu acho que o favoritismo tá pro lado do Bahia. O Santos vai ter que jogar a bola para se recuperar do 6-0. Isso. Mas eu acho que o Bahia vem muito bem, inclusive se classificou no meio da semana agora para a final da Copa do Nordeste. Isso. Fortaleza e Mirassol. Fortaleza precisa respirar no campeonato, precisa vencer. Jogando em casa, mas o Mirassol não tá pra brincadeira com ninguém. Não tá pra brincadeira. Da mesma forma, Juventude e Botafogo. Juventude também precisando vencer para escapar desse Z4. O Botafogo tentando chegar nos times de cima, ainda tá um pouquinho longe. O domingo também reserva São Paulo e Atlético. Olha, vai ser um baita jogo também. Vai. São Paulo vai poder jogar mais tranquilo, já que no meio da semana não tem decisão. Coisa que o Atlético tem, a gente já comentou aqui hoje. Vai pegar o Cruzeiro. Copa do Brasil. Então eu acho que o São Paulo vai conseguir ir mais leve, até se por um acaso o Atlético Mineiro poupar jogadores. Sim. Na segunda, fechando a rodada, Palmeiras e Sport. Todo mundo imagina que vai ser um confronto fácil, né? Depois que aconteceu no jogo de volta aí contra o Universitário, não dá pra acreditar nisso, não. Dá. E o Sport, ele vem fazendo boas partidas nos últimos jogos, né? Só que ele não vence. Né? É o segundo jogo que ele abre 2-0 e deixa empatar. Venceu do Grêmio, né? E Sim. depois deu ali um sufocozinho no São Paulo, mas acabou que empatou. E é isso aí. Flamengo e Vitória fecham a rodada. Amplo favoritismo para o rubro-negro carioca. Líder no Maracanã, lotado como sempre é. Isso aí. E eu acho que o Flamengo também... não sei se vai passar o carro e vai golear, mas eu acho que vai dominar muito bem o time do Vitória. Ainda mais jogando em casa, né? Que também vem ali sempre capengando ali, sabe? Sim. Uma inconstância danada. Eu acho que o Flamengo vem muito bem para esse jogo. Sim, depois da gente falar de Brasileirão, a gente queria comentar o quê? O que volta na semana que vem? Fórmula 1. Que Isso saudade que eu tô da Fórmula 1. Fórmula 1 volta na semana que vem aqui na tela da TV Tribuna Band. Isso aí. Com o GP da Holanda, lá em Zandvoort. Casa de Max Verstappen. Já deu pra matar aí a saudade, né? Matar não, vai matar a saudade depois desse hiato, né? Pra eles descansarem, mini-férias, né? Mini-férias. Então a gente já vai voltar aqui, inclusive, comentando Fórmula 1 na semana que vem. E você que curte a categoria, que gosta, mande seu vídeo pra gente. Comenta o que você tem achado desse ano, desse campeonato. O que você tem achado da McLaren, da Ferrari. Que a gente vai estar aqui todos ouvidos pra vocês. E uma outra coisa legal que eu vou tocar a bola aqui com a Tília, porque amanhã tem o quê? Convocação da Seleção Brasileira. E nessa convocação de Seleção Brasileira, ele queria comentar, porque sexta-feira o Chelsea atropelou, né? E nós temos quem? João Pedro, né? Nós temos Estevão, né? O Chelsea amassou o West Ham por 5-1 de virada. Isso aí. O Estevão, que foi titular pela primeira vez, deu assistência. O João Pedro fez gol, também deu assistência. Então são caras aí que já estão se entrosando no Chelsea e podem se entrosar ainda mais na seleção do Ancelotti. E essa convocação vai movimentar, porque também depois que quando saiu a pré-lista, disseram que o nome do Neymar estaria, mas depois aquela polêmica da goleada para o Vasco, né? Que o Neymar também foi muito criticado, a gente não sabe. Mas é legal também para vocês repercutirem com a gente, tá? Porque essa convocação aí movimenta também os times brasileiros, né? Então, tudo que vocês quiserem comentar sobre isso, nós vamos tratar no próximo programa e a gente espera pela participação de vocês. Exatamente. Um bom domingo a todos e até o próximo. Até.